Loki, temporada 1, episódio 5, né? Vamos avançando aqui e o próximo já será o último episódio, o que é uma pena porque tá tão bom, cara, acordar quarta-feira, assistir, vir aqui conversar com vocês, mas enfim, vamos lá conversar sobre esse episódio. Já deixo o aviso, né, o recado de que teremos spoilers e também um pedido de se inscrever no canal e dar o joinha para ajudar na divulgação aqui desse negócio que eu ando fazendo. Toda quarta-feira eu tô aqui. Vamos lá com spoilers agora. Diferente dos episódios anteriores, esse quinto episódio acaba não trazendo tantos pontos que sejam interessantes aqui pro meu tipo de análise, né? É um episódio mais para quem gosta de fazer as teorias e tudo mais. Acho que ao ser muito direto em alguns pontos mais mentais, mais filosóficos, digamos assim, o episódio meio que se resolve por completo. Só que eu não vejo ele resolvendo, por exemplo, as principais perguntas da temporada. Ou seja, é um episódio bem legal, talvez o mais divertido entre os 5 já lançados até agora, mas é só uma transição para o clímax final. Isso não me incomoda, tá? O que me incomoda, porém, é o que eu já disse no vídeo anterior e agora ficou um pouco mais evidente. Eu havia dito que a falta de consequências em uma história diminui bastante o meu envolvimento, o meu engajamento, né? Principalmente com o lado mais dramático daquilo que está sendo apresentado. E perceba, foi um episódio que baseou-se totalmente em viver essa falta de consequências. Loki foi podado, né? Eu vou utilizar esse termo, porque não pode dizer que ele foi morto, é assim que a série chama, afinal, mas ainda assim ele teve mais uma chance. Lembrando que essa já é a terceira chance, porque esse Loki ele foi preso no final de Vingadores. Depois ele fugiu com o Tesseract, foi preso novamente pela TVA e depois, já trabalhando para eles, foi podado, o que o levou ao vazio mais ativo de sempre, né? O vazio mais preenchido de todos. São 3 morre não morre, percebe? São 3 camadas ali. Então daqui a pouco, meu amigo, tanto faz. Tanto faz. Eu sei que os quadrinhos fazem isso, muita gente justifica, né, que as mortes nunca são definitivas nos gibis e que por isso aqui também vai ser assim, então aceita, pegar não sei o que mais lá. Tudo bem, eu acompanho há muito tempo, né, por mais que alguns comentários sugiram o contrário, eu passei os anos 90 acompanhando, o começo de 2000 também, acompanhando muito gibi, muito quadrinho. E foi exatamente isso que fez muita gente que estava ao redor e que fez eu também perder o forte envolvimento com essas histórias sequenciais e passar a gostar cada vez mais das chamadas graphic novels, né, das minisséries ou dos quadrinhos europeus que eram mais fechadinhos. Fui deixando o formatinho mais para um público muito específico, sabe, um público que consome aquilo dali como quem consome arroz, por exemplo, né? Arroz no jantar e no almoço. Isto posto, o ponto alto do episódio tá em como finalmente o Loki pode se ver e o quanto ele se demonstra patético para ele mesmo. Quando os vários Lokis entram lá no bunker e depois começam a todos se traírem, ele mesmo se toca o quão idiota é essa alcunha de o Deus da Trapaça. O que ele demorou muito tempo para perceber na timeline dos filmes da Marvel, ele percebeu em dias que o seu lado herói pode ser muito mais interessante do que o seu lado vilão, digamos assim. De quebra, essa cena nos entrega mais um Tom Hiddleston diferente, como se isso ainda fosse possível. O Loki presidente tem a imponência e o pedantismo dos primeiros Lokis do universo Marvel, mas também tem um lado leve, né, o lado mais pueril e quase inocente de um Loki que surpreende-se com si mesmo e que se diverte também com si mesmo, com toda e qualquer situação. A agilidade desse episódio está nesse caleidoscópio de Lokis que nos vai sendo apresentado. Se até tem um jacaré sendo um Loki, né? O que impede, por exemplo, de todas as variantes da TVA serem um Loki. Não vai ser isso, tá? Só deixando claro, mas é a título de... só pra gente pensar o quão maluco foi esse episódio aqui, por que ele é desse jeito, né? Ele quer plantar essas coisinhas na cabeça de quem faz muitas teorias. O episódio ele quer muito levantar esse ponto. Em um dado momento, pergunta-se por que eles têm certeza que o jacaré é um Loki. E o jovem Loki responde dizendo que é porque ele é verde. Ponto. Ora, veja só, se o carro tem a placa GRN, né, Green, né, que seria pelo menos o Green sem as vogais, até o carro da pizza pode ser uma variante do Loki. De novo, eu sei que não é isso, mas o episódio apela, né, no bom sentido, pro nonsense que meio que a série
ela se abraçasse esse 100% nonsense, teria total verossimilhança com a proposta. Então, se chegassem a dizer, não, todo mundo aqui é variante do Loki, cara, faz sentido. Tava lá, pelo menos. Você pode não gostar, mas tava lá. Esse Loki, ele nem pertence mais ao MCU, então ele pode ser qualquer coisa, né? É mais provável, por exemplo, que o Mobius tenha uma participação direta no MCU daqui pra frente do que, de fato, esse Loki que a gente tá vendo. Mas enfim, finalmente vamos ao tema mais sério desse episódio, né? Que é a discussão que eu já abordei em outro vídeo, já abordei, na verdade, em vários outros vídeos, que é a velha pergunta, qual é a nossa melhor versão? Loki, ele tá ao lado de uma versão jovem sua, também ao lado de uma versão velha sua, e ele tá consigo, ou seja, a sua versão vigente, a sua versão do presente. Fora isso, ele também tá com a versão feminina, que daqui a pouco eu vou falar sobre, e também com o jacaré, mas o jacaré a gente tira da equação, tá? A gente tira total da equação, apesar de ser muito legal o jacaré comer na mão do outro Loki lá. Veja só, eu defendo que a única versão que pode fazer algo pra mudar quem você foi e pra mudar quem você vai ser é a sua versão central, né? Ou seja, a sua versão de hoje. Logo assim, não adianta pensar naquilo que você foi e deixar isso te dominar, tampouco quem você vai ser, porque senão você esquece de viver o hoje. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a série Dark, né? Todo mundo, em um dado momento ali, vive com o personagem com a sua versão anterior, com a sua versão atual e com a sua versão um pouco mais pra frente. Geralmente a sua versão mais pra frente é um pouco mais má e a sua versão anterior é um pouco mais boa, digamos assim. Porém, com Loki a brincadeira é um pouco diferente. A sua versão criança é a sua versão má. Ou seja, a versão que matou o seu irmão, né, o Thor, é na verdade a sua versão jovem. A sua versão velha é a versão boa. É a que sentia tanta saudade do Thor que saiu do exílio justamente por conta desse sentimento. E vale ressaltar, esse exílio do velho Loki deve ter demorado milênios, porque na altura da timeline do MCU, os irmãos Thor e Loki têm mais ou menos 1500 anos. Então, essa visão de que a versão anterior da atual é a mais agressiva, né, é a mais sem noção, digamos assim, se dá pelo fato de que a essência do Loki é realmente a vilania. Porém, até a série mostra que, na verdade, a essência dele é se transformar em algo bom, mesmo que seja milênios depois. Veja, quem se sacrifica para que aquele Loki e a Sylvie vençam é justamente o velho Loki. Aquele Loki mais maduro, né? Com tendências de ser algo bom em vez de ser algo ruim. É ele quem também resolve toda aquela pataquada no Bucky, deixando lá as versões para ficar brigando com as versões malucas lá do Loki. Essa percepção é muito linda porque nos é vendido o tempo inteiro que o Loki é um vilão fracassado, fadado às derrotas e etc. Mas não é. Como ele mesmo disse e como foi reiterado aqui nesse episódio, ele é fadado a existir e pronto. Seu futuro é glorioso, cara. Seu futuro é bom. Porém, ele precisa passar pelas provações, né? Ele precisa se ver como um deus patético para finalmente aceitar que não precisa ser sempre um imbecil. Quantas pessoas não são assim na nossa vida? É só dar uma olhadinha ao redor. Várias. Veja só, Sylvie, para complementar, é o Loki em um estado melhor do que todos que foram vistos até agora, porque durante a sua infância ela foi literalmente impedida de ter o natural caminho do Loki. Sendo assim, ela rapidamente se vê como alguém que precisa resolver as coisas, consegue também resolver as coisas, independente do tamanho desse problema. Ela é o Loki perfeito quando não precisa viver milênios para só aí se ver em forma mais... na sua forma, melhor dizendo, na sua forma boa, na sua forma final, de sentir saudade do seu irmão e coisas parecidas. Ela nem viveu isso, então ela sente saudade daquilo que não vivemos. E o Loki original, ele aprende tanto com essa Sylvie que ele não consegue aceitar, por exemplo, aquela vida boa lá no bunker. Vida muito parecida com a que ele começa lá no Ragnarok, com aquele teatrinho, né, o Thor Ragnarok, com aquele teatrinho e tudo mais. Mas é que ele não consegue e ainda diz que vai atrás de matar o Alioth, né, que é o monstro lá. Isso é totalmente algo que a Sylvie faria, tanto que ela fez. Ao minimamente conviver com a sua versão mulher, e no caso a sua melhor versão, o Loki original pulou muitas etapas e agora é simplesmente o cara que resolve, sem principalmente colocar na mesa o fato dele ser vilão ou de ser herói. Não, ele é sério, ponto. Ele abraça muito a amizade com Mobius, coisa que a gente vê ele fazendo isso muito tempo depois aí nos filmes da Marvel. Ele aceita finalmente o seu papel no mundo, entende o seu papel no mundo e por isso cresce enquanto personagem e parece não fazer parte de toda aquela zoeira que esse episódio demonstrou. Isso é muito bonito. Em dias, Loki evoluiu por conta da Sylvie, o que o velho Loki, por exemplo, precisou de milênios para evoluir.
milênios. A Sylvie só melhora a percepção que eu venho há muito tempo fazendo nesses vídeos. Afinal, quem é o Loki? O que é o Loki? Esse episódio sacramenta. Ele é um cara bom, como diz o Mobius. Ele é um cara fadado a ser bom. Ele não é mau. Ele foi mau. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.